Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos construir algumas reflexões sobre comportamento humano, a busca, a busca de satisfação, que algumas pessoas chamam de felicidade. Vamos fazer algumas reflexões, tendo como enredo uma situação que eu presenciei, que eu presenciei. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês curtam o meu canal no YouTube, sigam também a minha página no Facebook, o meu Instagram, que é onde estará esse vídeo, né, as redes onde que vão abrigar esse vídeo. E os links estão na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Estava eu, um certo dia, algumas semanas, agora no começo do ano, começo de 2024, eu estava em uma praça, na cidade de São Paulo, e eu comecei a observar alguns adolescentes. Como eu comecei a observar assim que eles estavam falando alto, eu comecei a observar. Eu gosto de observar assim os comportamentos e depois eu fico refletindo sobre alguns comportamentos inusitados. Estava reunidos, assim, estavam reunidos um grupo de adolescentes. Eram três garotas e um garoto. Três garotas e um garoto. Bem jovens, bem jovens. Estavam reunidos ali, conversando, né? As três meninas eram bem jovens, estavam com roupas muito curtas, muito justas, que é bem comum entre os adolescentes hoje, né, atualmente. E, enfim, eles estavam lá conversando. De repente, uma das garotas conversou ali com com aquele garoto que estava na companhia delas. E de repente esse garoto saiu de perto das três garotas e foi conversar com três rapazes bem jovens também, três garotos, assim, adolescentes também. Adolescentes jovens, jovens, bem jovens. E foi conversar com os três ali, né? E depois eu entendi que ele havia ido conversar. Uma das garotas havia se interessado por um dos garotos. E ela pediu ali pro menino ir lá avisar o rapaz que ela estava interessada nele. Ok. Aí eles conversaram, né? Esse adolescente conversou com o trio lá, mais especificamente com um deles, e de repente esse garoto, né? Esse garoto que estava com as meninas veio acompanhado de um dos outros adolescentes ali. E a menina se levantou, veio conversar com o garoto e ficaram ali conversando. E eu olhando, né? E olhando, tal. Achando esse flerte dos adolescentes de hoje bem interessante, bem diferente de como era na minha época. Mas, enfim, a dupla ali, né, o menino, o garoto e a garota começaram a conversar, e eu vi que o garoto, assim, é totalmente desrespeitoso com a menina. Em um certo momento, ele falou da roupa dela, que era uma roupa feia, que ele via ela passando e ela só tinha aquela roupa, só tinha aquele shorts que ela estava, né, aquela roupa que ela estava. Depois atirou uma garrafa d'água nela, tirou uma garrafa nela, ela xingou ele com palavrões, deu uns tapas. Ah, nesse momento, os outros adolescentes, os dois garotos, também estavam conversando ali com as outras garotas e com aquele outro garoto que estava inicialmente com as três meninas. Então eles estavam todos ali já e virou um grande grupo, né? Mas, né, havia a menina e o menino ali que parecia que estavam interessados um no outro, mais a menina pelo garoto. Ele atirou uma garrafa de água nela,
Em outro momento, ele atirou a blusa. Ele estava com uma blusa amarrada na cintura, uma camiseta amarrada. A camiseta amarrada na cintura. Ele atirou no rosto dela. Enfim, um desrespeito. Assim, parece que ele não sabia lidar com a situação. Ele não sabia lidar com o flerte da garota. E ele agindo dessa forma. Agindo de uma forma, né, desrespeitosa ali com a garota. Né? E ela xingava ele de palavrões. Ela xingava ele de palavrões, dava tapas nele. E, e ele ali desrespeitoso. Depois ele, em outro momento, assim, isso muito rápido, alguns minutos, poucos minutos. Ele pegou uma pinha, a árvore tinha, a praça tinha várias árvores e tinha aquelas pinhas. E ele pegou uma do chão e atirou no rosto da menina. Rapaz, assim, bem grosseiro mesmo. Tirou no rosto da menina, ela xingou ele de palavrões. Mas em alguns minutos depois ela estava lá beijando na boca. Os dois estavam ali, que os adolescentes chamam de ficando, né? Eles estavam ficando. E, e ela estava beijando na boca desse rapaz, que a desrespeitou ali o tempo todo. Né? Eles se afastaram do grupo de adolescentes e ficaram ali encostados em um, em um, em um portão ali que dá numa escola, né, que é anexa à praça, e ficaram ali se beijando. Né? Depois eu fui embora e tal. Enfim, mas eu notei algumas coisas nisso aí, né? Algumas coisas que a gente pode levar para a questão de como a nossa sociedade está conduzindo, está lidando com certas situações. Vou colocar o microfone, esqueci de colocar o microfone. Então, de como a nossa sociedade está lidando com certas situações. É claro que são adolescentes, são pessoas que ainda estão em desenvolvimento, precisam de instrução, precisam de escolarização, precisam de conhecimento, informação. Mas o que eu vejo é que o comportamento dos adultos não está muito diferente desses adolescentes. Os adultos estão se comportando como esses adolescentes. E a gente vê que as pessoas estão crescendo psicologicamente, crescendo como seres humanos, evoluindo muito pouco. As pessoas estão evoluindo muito pouco. Então você vê adultos, pessoas com 40, 50, com 30 anos, agindo da mesma forma como esses adolescentes. E não é uma ou outra, não, são muitas pessoas. Muitas pessoas. Pessoas que não têm a mínima dignidade, não se respeitam. Elas aceitam desrespeito, aceitam que a sua dignidade seja agredida apenas por prazer, para ter ali uma ilusão de prazer, para ter ali alguns momentos de um prazer ali que eu até acho que é mais ilusório do que real. E então assim, vamos lá, vamos. Primeiro lugar, né, a gente vê aí um imediatismo muito grande. As pessoas estão muito imediatistas, as pessoas não têm muitas pessoas não têm mais um planejamento da própria vida. As pessoas não planejam a própria vida, as pessoas fazem as coisas no mais completo imediatismo. As pessoas não levam em consideração absolutamente nada. Ela age como se fosse ali um robô, né? Que ela fosse programada para fazer aquilo. Então essa garota, por exemplo, essa adolescente, ela foi desrespeitada, ela foi machucada pelo rapazinho lá, pelo outro adolescente, ela foi humilhada, né? E mesmo assim, daqui a pouco ela estava lá. Né? Parece que as funções carnais dela estavam mais elevadas que as questões psicológicas, com a questão da dignidade dela,
a questão da valorização dela, da autoestima dela. Né? Outra coisa que podemos ver também, né? Por quê? Né? E por que que as pessoas estão agindo dessa forma? Por que que as pessoas hoje estão muito imediatistas? Por que que as pessoas hoje estão fazendo N bobagens em busca da felicidade? A felicidade hoje se tornou uma grande algo assim que as pessoas não sabem o que é, mas que as pessoas estão sempre indo atrás, as pessoas estão sempre indo atrás, e justamente por não saber o que é, as pessoas nunca chegam lá. Depois elas percebem que felicidade, se percebe até é algo positivo, né? Mas quando percebem, elas percebem que felicidade é algo mais seu, é a forma como você vê o mundo do que algo que está fora de você. Felicidade está mais dentro de você do que fora de você. Mas as pessoas não, elas acham que a felicidade está ali, ficar num lugar à noite, ouvindo uma música altíssima, estridente, né, consumindo bebidas alcoólicas. Ela acha que isso é curtir a vida. Ela acha que curtir a vida é gastar, é comprar as coisas, é comer demais, é beber demais, é usar drogas. As pessoas hoje têm ilusões do que é busca da felicidade. As pessoas fazem muitas, as pessoas fazem muitas besteiras para conseguir ir atrás dessa felicidade. Eu já vi pessoas assim que abandonou a família para viver um outro caso e depois a outra pessoa não quis nem saber. Né? E depois o, o marido não quis saber da mulher de volta. Então, assim, as pessoas se iludem muito fácil. As pessoas se iludem muito fácil, porque as pessoas não têm registradas no seu psiquismo uma espécie de planejamento de vida. Elas não têm a vida dela planejadas. Elas não têm a vida, uma imagem mental. Elas não têm uma imagem construída psiquicamente do que elas querem para a própria vida, do que elas almejam da própria vida. Então, uma pessoa que não tem um projeto de vida, a pessoa que não tem um mínimo de planejamento, ela vai para qualquer caminho. E ela se desvia muito fácil do caminho, porque ela não tem nada sólido, ela não tem um caminho sólido a seguir. Ela tem ali um caminho que cada dia é uma coisa. Cada vez que ela acorda, ela vai seguir um caminho diferente, porque ela não tem planejamento nenhum. Planejamento nenhum. Me fala, uma moça que tem um comportamento desse, que essa garota, por exemplo, que foi ali agredida, ela foi desrespeitada, ela foi humilhada pelo adolescente, depois estava lá aos beijos com o adolescente. Quer dizer, já dá para notar que a autoestima dessa garota está altamente comprometida e que isso vai gerar problemas quando ela for adulta, ou antes. Mas vai gerar problemas. Vai gerar problemas. Se ela não construir uma autoestima verdadeira, ela vai ter sérios problemas, porque ela vai cair em desespero, ela vai cair num auto-menosprezo muito grande, porque as pessoas nos tratam da forma como a gente se trata. Se você se trata com desrespeito, se você se trata com desdém, se você não sabe falar sim ou não na hora certa para as pessoas, se você aceita tudo que a outra pessoa fala, se você se submete de uma forma negativa, claro, né, se submeter de forma negativa a outras pessoas, pessoas tóxicas na sua vida, com certeza você vai ter problemas, você vai ter sérios problemas. Problemas de toda ordem. Problemas sociais, financeiros, né? Aquela pessoa que pediu dinheiro e você não sabe falar um não para a pessoa,
empresta dinheiro para a pessoa e nunca mais vê a cor do dinheiro, e coisas assim. Você vai ter problemas psicológicos, você vai ter problemas sociais, você vai ter problemas financeiros. Se você não desenvolver uma autoestima, se você não desenvolver um mínimo de planejamento na tua vida, você vai ter problemas. É como eu disse, né? É uma adolescente, são adolescentes, tal, claro, né? Eu levo isso em consideração. Mas o enredo que eu digo é esse enredo que eu vi nesses adolescentes, eu vejo também nos adultos, pessoas assim que deveriam ter um comportamento maduro e não tem, e não tem. Hoje nós vemos pessoas assim, adultos, se comportando até como crianças, fazendo birras como crianças. Então é difícil, difícil uma pessoa dessa construir alguma coisa na vida, planejar alguma coisa na vida, porque ela não tem, ela não sabe lidar com a própria, com o que ela quer na própria vida. Então, assim, a gente vê na literatura, a gente vê nas novelas, né, as novelas, filmes, filmes, né, aqui, né, no mundo ocidental, né? A gente vê que as produções televisivas aqui do Ocidente giram sempre em torno de romances, sempre em torno de romances. A princípio, não é um problema, mas o que está sendo construído na mente das pessoas é que as pessoas devem fazer de tudo, tudo mesmo, por um romance. As pessoas não devem construir romances saudáveis. Não, elas devem fazer uma série de besteiras na vida, muitas vezes besteiras que vão comprometer a qualidade de vida dela para o resto da vida que ela tem. Mas ela tem que fazer em busca da felicidade, porque a felicidade tem que ser buscada, ela tem que ser ali buscada a qualquer custo. Teve um caso que eu lembro quando eu era criança e minha mãe me contava. Uma mulher que abandonou os filhos, 2 filhos, e o marido, né, e foi viver lá com outro rapaz. 2 filhos pequenos. E depois ela se arrependeu, porque o rapaz até batia nela. Ela se arrependeu e quis voltar. O rapaz, ou o ex-marido dela, não quis ela de volta. E os filhos também não. Os filhos também não a quiseram de volta. E tinha gente que falava para os filhos, não, mas é sua mãe. Gente, não é porque é mãe biológica que a gente tem que aceitar tudo que a pessoa faz. Né? Não se pode julgar esses filhos. Esses filhos, eles estavam ali reagindo emocionalmente ao ato da mãe que os abandonou. E eles não quiseram saber da mãe. E essa mãe sofria muito pela rejeição dos filhos, até que ela faleceu. Eu acredito que ela tenha falecido de desgosto mesmo. Enfim, né? Quer dizer, ela agiu sem pensar, busca da felicidade. Ela foi buscar a felicidade. Porque os livros falam isso, né? Os contos de fadas falam isso, né? Que a gente deve buscar a felicidade em troca de tudo. Tudo. Então, assim, nós precisamos construir uma sociedade onde a responsabilidade seja valorizada. Precisamos construir uma sociedade onde as pessoas tenham dignidade, a pessoa se respeite para que sejam respeitadas. Isso deve começar, gente, desde criança. Por isso que eu falo, uma adolescente daquela, ela não deveria estar se comportando daquele jeito. Ela deveria ter dignidade. Ela deveria ter mais uma autoestima. Ela deveria ter atributos ali que a idade dela já permitem que ela tivesse já desenvolvido. Mas, infelizmente, ainda não desenvolveu. Esses atributos estão aí, autoestima, respeito, amor próprio,
Ela precisa desses atributos, porque senão as outras pessoas também não terão por ela. Somente pessoas que gostam dela de verdade. Mas a grande maioria das pessoas não terão respeito nenhum por ela. Então, nós precisamos construir uma sociedade onde as pessoas respeitem, se respeitem, onde as pessoas valorizem a própria dignidade. Não é por causa de um beijo na boca a pessoa vai deixar ser humilhada, deixar ser agredida. Né? Eu fico preocupado com como esse garoto vai tratar as mulheres no futuro. Espero que ele mude, espero que ele... Né? Porque já dá para perceber que aquele adolescente, aquele garoto, né, ele vê mulher ali como um objeto que ele pode usar, né, e a mulher se coloca como objeto para que usem à vontade, sem nenhum respeito. Ou se fosse alguma coisa que você comprasse no mercado, não gostou, joga fora, ou vai lá e compra outra e pronto. Né? As pessoas se tratando como mercadorias, como coisas, né? Aquilo que Marx já falava, né? O processo de coisificação. Então, assim, se você tem filhos, tem crianças, estimule nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus netos, o amor próprio. Estimulem nas crianças o planejamento de vida, que eles tenham firme no psiquismo deles o que eles querem da vida. Para eles colocarem no psiquismo, criar uma imagem mental da família que eles querem, da casa que eles querem, do trabalho que eles querem, de como eles querem conduzir a vida. Porque quando você não tem isso muito, essa imagem mental fortalecida no seu psiquismo, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve. Se você tem ali, às vezes você está com a sua vida estruturada, você põe tudo a perder. Você já viu essas histórias de pessoas que têm a vida, tá tudo certinho na vida dela, a família, trabalho, e de repente ela mesma começa a destruir tudo, ela mesma começa a pôr tudo a perder, porque de repente se envolve ali com alguém que não é adequado, começa a fazer bobagens, começa a se desviar de algo que deveria estar planejado, mas não está. Então, assim, estimulem isso nas crianças, que elas devem planejar as coisas, planejar a vida, se respeitarem, ter autoestima, para não ser depois futuros depressivos, futuros ansiosos, né, que hoje está uma verdadeira epidemia de ansiedade. E a gente vê o que as pessoas falam da pandemia. A pandemia só foi o gatilho, mas a base para essa ansiedade está sendo construída geração após a geração. Né? As pessoas não são estimuladas mais a construir autoestima, a construir a própria vida. As pessoas são estimuladas o tempo todo, bombardeadas com TV, com internet, né? De pessoas a fazerem as coisas imediatistas. Coisas imediatistas. Eu vou destruir minha família para passar uma hora com aquela moça ali bonitinha, tal, ou com aquele rapaz, tal, né? Então a pessoa destrói a família dela. Eu vou destruir, quer dizer, destrói carreiras, destrói empregos muitas vezes porque ele quer, né, sei lá, vai roubar a empresa onde trabalha, rouba a empresa onde trabalha, aí é descoberto, quer dizer, tudo por um ato impensado, tudo porque você não tem firme um planejamento de vida. Então é isso. Né? Nós estamos construindo uma sociedade muito doente, uma sociedade que caminha para o adoecimento, e tudo isso, e todo esse caminho para o adoecimento, esse caminho para a infelicidade, na verdade, está todo com uma roupagem de liberdade, de empoderamento. A gente tem que tomar muito cuidado
com essas ideologias nefastas aí, que fala que você fazer besteira é você ser empoderado, que você que você ser irresponsável com você e com os outros é você gozar da tua liberdade. Muito cuidado com ideologias nefastas, porque são ideologias, não é conhecimento científico. São ideologias que estão levando as pessoas à destruição. Só que as pessoas acham que, né, que a ansiedade, a depressão, a doença mental, o vazio que elas sentem é por outra coisa. Aí ela vai preencher como? Ela vai preencher com droga, com bebida, ela vai preencher com promiscuidade sexual, ela vai preencher, às vezes, sendo enganada em uma religião aí, numa falsa religião, sendo explorada ali por um líder religioso que está interessado apenas no dinheiro dela. Então ela vai se deixar enganar de alguma forma, né? Porque ela está buscando alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, muito cuidado com ideologias que falam muito de liberdade, 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 que na verdade estão fechando pessoas em prisões aí. As pessoas devem tomar muito cuidado. Liberdade é você construir aí fazer um planejamento de vida, o que você quer, é você se respeitar, é você ter autoestima, é você cultivar bons hábitos, é você cultivar bons costumes, bons hábitos para você, hábitos de vida. Hábitos de vida. Você ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, você ler coisas saudáveis, ouvir coisas saudáveis, assistir coisas saudáveis. Porque quando você assiste porcaria, ouve porcaria, você está se tornando porcaria também. Bom, isso é inerente, isso é inerente ao comportamento humano. Quando você ouve música que não presta, quando você assiste programação de TV que não presta, você vai se destruindo aos poucos, mesmo sem perceber. Então você tem que se construir com coisas saudáveis, com coisas boas, ter conversas boas, conversas produtivas, ler, né, ter uma literatura produtiva. Tem muita porcaria também publicada aí. Você tem que ler uma literatura que te engrandece, que constrói a tua dignidade, que te estimula a vida. Bom? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez eu gostaria de ressaltar, deixem a sua opinião, deixem os seus comentários. Gostaria muito de interagir com vocês. Um grande abraço a todos e até breve.